Boa tarde. A aula de hoje vou trabalhar com vocês genética, tá bom? Então vamos pegar lá no caderno de contexto, de texto, né, de vocês. O assunto de genética, ele se encontra na apostila de texto a partir da página 35. E lá a gente começa bem do básico, dos conceitos básicos em genética, que para vocês acredito que são bem tranquilos, mas ainda assim vou rapidamente passar com vocês. E vou seguir aqui com a primeira lei de Mendel, modificações na proporção e segunda lei de Mendel. Então, esse é o conteúdo proposto para as aulas de hoje, essa parte de genética. Na próxima aula, continuarei genética, mas aí vou para outros assuntos que já exigem mais, como interação gênica, vários tipos de interação gênica, alelos múltiplos, herança sexual, mutações, linkage. Então, essa parte da genética mais sofisticada, eu vou deixar então para um outro momento. Então, hoje a genética mais básica. Os conceitos mais básicos, que acredito eu vocês dominam bem, né? Porque se não dominassem, não teriam condições de chegar onde chegaram. Mas ainda assim, como eu disse, vou fazer, né, uma revisão rapidinha, então um pouquinho de conceito, um pouquinho de revisão, e depois nós vamos para os exercícios. Os exercícios que eu escolhi para fazer com vocês vão notar que são exercícios que, apesar de envolver conceitos básicos, não são exercícios simples, tá? Então, essa escolha de exercícios foi aí proposital, até para que vocês tenham um pouco mais de ciência de que mesmo um conteúdo mais básico, nos bons vestibulares, eles serão cobrados de forma mais exigente, tá bom? Então, como eu acredito que vocês dominam bem essa parte, até por isso também eu escolhi exercícios um pouquinho mais sofisticados. Ok? Então, vou usar aqui com vocês o material do Planeta Bio, vou compartilhar aqui com vocês. Ok? Vou usar em genética, vou começar aqui com os conceitos de genética, passando mais rapidinho. Então, a genética é a área da biologia que estuda as características genéticas, a sua transmissão. E começamos aqui pelo conceito de genótipo. Então, por muitas vezes a pergunta do exercício é: qual o genótipo? O genótipo é a composição gênica do indivíduo. E a gente expressa isso por meio de letras do alfabeto, né? Para cada característica a gente adota uma letra, né? De modo que o caráter dominante, e aí a dominância e recessividade também são conceitos básicos que entram nesse primeiro momento. Então, o caráter dominante a gente expressa por azão, azão ou azão, azinho, e o caráter recessivo a gente expressa por letras minúsculas, azinho, azinho. E assim, para uma outra característica aqui chamada de B, de C, e segue aí a regra. O gene dominante, né, aquele que acabei de mencionar, que é expresso por letras maiúsculas, ao contrário do recessivo, né? A gente nunca deve dizer que o gene dominante é aquele que aparece mais, que tem mais na população. Não é esse o conceito. O conceito de gene dominante é aquele que manifesta a sua característica, ainda que seja em dose simples, quer dizer que basta um único gene dominante para a característica se expressar. Ao contrário do gene recessivo, que precisa dos dois genes, né? Dose dupla, para que a característica seja manifesta. Bom, aqui um pouco sobre expressão gênica, a gente vai abordar isso em outro momento, mas para dizer que o que está aqui, essa informação que está no gene, ela será transcrita para um RNA, que posteriormente será traduzido por um ribossomo em uma proteína, e essa proteína determinará esta característica genética em questão. Muito bem, aqui dentro de genótipo,
Parece que ele não trabalhou a questão de... aqui, eu que pulei. Homozigoto, heterozigoto. Então, a própria palavra já quer dizer isso para a gente. O homo quer dizer igual. Então, no zigoto, no parzinho, tem que ser igual. Ou seja, azão, azão, e azinho, azinho. São os homozigotos. Homozigoto dominante, homozigoto recessivo. O homozigoto também, por vezes, é chamado de puro. Um dos exercícios que eu vou fazer com vocês, ele realmente usa esse termo. Não, a planta pura. Ele está falando do homozigoto nas entrelinhas. O heterozigoto, também chamado de híbrido, né? Hétero diferente, então aquele que o parzinho está diferente, então tem uma letra maiúscula e uma minúscula, azão, azinho, por exemplo. Ok. O fenótipo é a expressão do genótipo, é o resultado do genótipo. Mas não necessariamente o resultado puro da ação do genótipo. Por vezes, o fenótipo tem também um peso da influência do ambiente. Claro que há características cujo fenótipo são completamente a expressão do genótipo, como, por exemplo, o caso de tipagem sanguínea. Então, se eu sou do tipo A, é porque o meu genótipo é IA-Izinho ou IA-IA, que seriam os homozigotos e heterozigotos, mas não tem aqui uma influência do meio que altere este resultado. Diferente de quando a gente considera características como altura, peso, que tem um fator ambiental, que é nutricional, né? Ou, por exemplo, cor da pele, que tem aí um fator ambiental, que é a luminosidade da região onde a pessoa mora. Enfim, há características genéticas mais sujeitas à influência do ambiente e outras não, mas a maioria delas são produto, né? Pode dizer que o fenótipo, na maior parte das vezes, é o produto da ação do gene, do genótipo, mais a influência do ambiente. Aqui a gente tem um exemplo interessante, né? Que nesse coelho aqui, que é chamado de himalaio, ele tem uma coloração de pelo branca, com as extremidades escuras, né? Mas quando os coelhos são submetidos a temperaturas mais baixas, né? Então, observem que aqui na região do dorso do animal não existe uma mancha escura, preta, né? As manchas escuras são apenas nas extremidades, orelha, focinho, patas e rabinho. No entanto, a colocação artificial de uma bolsa de gelo nas costas, né, proporcionou o aparecimento de uma mancha escura nesta região. De forma natural, né, então, quando este coelho, essa variedade de coelho, está no ambiente de baixa temperatura, ele manifesta essa coloração escura nas extremidades. Mas se ele é criado em um ambiente de verão, né, de temperaturas altas, ele é completamente branco. Então, aí a gente nota como a temperatura, né, esse fator ambiental, interfere na coloração do pelo. Então, o fenótipo, neste caso, é um produto do genótipo mais a ação do ambiente. Aqui nós temos, né, fenótipo albinismo, o genótipo de quem é albino, azinho, azinho, o fenótipo de quem é normal, né? Tem melanina na pele, nos olhos, nos pelos do corpo, e os genótipos podem ser azão, 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 azinho, porque é o genótipo dominante. Ok, um outro exemplo bastante comum é da polidactilia. A polidactilia é um caráter dominante. Então, tá aqui o fenótipo, né, um montão de dedos no pé, né? O genótipo é o dominante, pesão, pesão ou pesão, pezinho, e o normal é ter 5 dedos, né, nas mãos ou nos pés, e este é o genótipo recessivo. Pezinho, pezinho, o genótipo, o fenótipo é ter 5 dedos nos pés. Ok? Bom, genótipo, fenótipo, dominância, recessividade, homozigoto, heterozigoto. Vamos lá para a probabilidade. A probabilidade é o número de eventos desejados
versus o total de eventos. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, né, vou voltar aqui no caso do dado. Qual a probabilidade de cair o número 2 no dado? Então, o número 2 é um evento, certo? Num total de 6 possibilidades. Então, 1/6 seria a probabilidade. Aí temos as regrinhas do e do ou. A regra do e se aplica em eventos independentes, tá? E a gente traduz essa regra do e por uma multiplicação. Como, por exemplo, aqui, né? O pai normal, heterozigoto, azão, azinha, a mãe normal, homozigoto, azinha, azinha. Qual a probabilidade de um casal heterozigotos gerar uma criança do sexo feminino e albina? Então, sexo é uma característica. Albino normal é outra. Então, são dois eventos independentes que eu quero que aconteçam simultaneamente. Por isso, o e a gente traduz por vezes. Então, cruzando aqui pai e mãe, né? Ambos heterozigotos, a gente vê que a probabilidade de ser albino é 1/4, é um evento no total de 4. Probabilidade de ser o sexo feminino, meio, né? Uma chance no total de 2. E aí, como eu quero os dois eventos ao mesmo tempo, basta multiplicá-los. Temos também a regra do ou, que acontece para eventos exclusivos, né? Então, não tem como a pessoa ser normal e albina ao mesmo tempo, ou ser homem e mulher ao mesmo tempo. Então, são eventos exclusivos. Então, aqui se aplica o ou, né? Uma criança do sexo feminino e albina ou uma criança do sexo masculino de pigmentação normal. Então, o ou a gente traduz por uma soma. Então, temos aqui, olha só, o casal heterozigoto, a probabilidade de ser albino continua sendo meio, de ser normal 3/4. Então, a probabilidade de nascer uma criança do sexo feminino, meio, albina, vezes 1/4. Então, é feminino e albina, 1/8. A probabilidade de nascer do sexo masculino é meio, de ser normal, 3/4. Então, a probabilidade aqui, neste caso, seria 3/8. Como eu quero as duas coisas, né? Então, eu quero que aconteça isso ou isto, né? Então, não são as duas coisas simultâneas, né? Mas são eventos exclusivos, um exclui o outro. Então, eu somo 1/8 mais 3/8, né? Que daria 4/8 ou meio. Perfeito? Vamos lá. Deixa eu me ver se isso importa para a gente. Marcinho, vamos dar uma olhadinha aqui. Qual que seria a pergunta? O Roberto engravidou Marcela de fenótipo normal, né? Tem 5 dedos. Qual a probabilidade de Marcela gerar uma criança normal? Tá? Então, o pai, nós temos aqui o Roberto, portador da polidactilia, certo? Portador é o mesmo que heterozigoto. Então, vejam que o Roberto, ele é... tem que deixar o cursor aqui. O Roberto, ele é pezinho, certo? Portador de polidactilia, filho de pais polidáctilos, heterozigotos, né? E Roberto engravidou Marcela de fenótipo normal, né? Então, Marcela é pezinho, concordam? Né? Então, aqui está o Roberto, espera lá. O Roberto pode ser pezão ou pezinho, tá? E a Marcela, pezinho. Olha lá. Eu não consigo mexer aqui. Marcela gerará uma criança normal, pezinho, se Roberto for pezinho, tá? Mas ele é pezinho? Não tem como saber, né? Ele pode ser pezão ou pezinho. E agora, essa probabilidade do filho está condicionada ao genótipo do Roberto, que eu não sei.
Então, neste caso, eu tenho que olhar um pouquinho os pais do Roberto, né? E tenho que ver aqui, ó, que os pais do Roberto podem ter, né, filhos pesão, 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 pezinho, pesão, pezinho, pezinho, pezinho. Então, a chance do Roberto ser pezinho, pezinho, aliás, dele ser o pesão, pezinho, como a gente espera, aqui olhando no quadro onde estão os pontinhos em verde, são 2 chances no total de 3. Por que aqui não tem 4? Porque a gente já sabe que o Roberto não é normal. Então, o Roberto não é pezinho, pezinho, né? Ele já nasceu, pezinho, pezinho ele não é. Ele pode ser pesão, pesão ou pesão, pezinho. E eu espero que ele seja pesão, pezinho, para que a minha probabilidade tenha a possibilidade de acontecer. Por isso, considero, então, 2/3. Então, para que este casal, Roberto e Marcela, tenham uma criança pezinho, pezinho, né, que aí a chance deles terem seria meio, essa probabilidade está condicionada ao genótipo do Roberto, que eu não sei. Então, neste caso, eu tenho que multiplicar. Eu preciso que o Roberto seja pesão, pezinho, a probabilidade disso acontecer é 2/3, para que a descendência deles aconteça de uma criança normal, pezinho, pezinho, que seria meio. Ok? Então, tem que multiplicar as probabilidades, considerando também a probabilidade do Roberto ser heterozigoto, tá? Então, isso no caso em que a gente não tem certeza do genótipo de alguém, então a gente tem que calcular a probabilidade dele ser aquilo que eu espero para que o seu filho, então, aconteça o que a pergunta sugere, tá bom? Essa é a probabilidade condicionada. Bom, aqui tem um exercício, mas eu vou deixar para fazer exercícios mesmo, aqueles que estão propostos na apostila e que eu já selecionei. Heredograma, muito comum nos exercícios de genética, né? Isso aqui é tranquilo para vocês, né? O macho quadradinho, a fêmea bolinha, embora pode ser tudo bolinha, mas ali destacando os símbolos, a setinha para o masculino, a cruzinha para o feminino, tá? Barra dupla já representa o cruzamento consanguíneo para primos de primeiro grau, parentes próximos, né? Aqui, no caso de gêmeos monozigóticos ou dizigóticos, gêmeos idênticos, gêmeos diferentes, tá? Menos comum aparecer isso daqui, mais comum aparecer nesse padrão. Ok, então aqui só para dar uma ideia de como isso aparece, mas nós vamos trabalhar melhor isso em exercícios, né? Então, não vou resolver os exercícios propostos aqui. Muito bem, então, desta parte de heredograma, seria isso, né? Aliás, de conceitos de genética, os conceitos iniciais. Aí, eu vou então um pouquinho com vocês. Eu tenho que permitir o flash aqui, peraí. Permitir. Não sei por que está bloqueado, mas vamos fazer diferente aqui, ó. Vou tentar de uma outra forma, tá? Só um instante. Realmente não consigo. Bom, primeira lei de Mendel, primeira e segunda lei de Mendel. Tanto a primeira quanto a segunda lei de Mendel vão considerar o quê? Vão considerar
genes que se encontram em cromossomos diferentes, ok? Se eles estiverem no mesmo cromossomo, não é lei de Mendel. Se estiverem no mesmo cromossomo, é o caso do linkage, que depois a gente conversa em outra aula, tá bom? Então, tanto primeira lei quanto segunda lei, segregação independente, genes em cromossomos diferentes. Qual a diferença? Primeira lei, nós temos aí um gene em questão, um único gene. Na segunda lei, consideramos 2 ou mais genes ao mesmo tempo. Para trabalhar com isso, nós temos algumas estratégias, né, que podem ser separar os genes, né, separar o gene A do gene B, trabalhar e depois multiplicar probabilidades. Nós temos aí a possibilidade, né, de fazer o quadro de Punnett, e temos, se for um caso de duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, de usar a regrinha 9:3:1. Então, como o Flash não consegui fazê-lo abrir, eu vou aqui compartilhar com vocês a minha lousa, né? E aí eu esquematizo com vocês na lousa, então, tá? Vamos para um esquema alternativo aqui. Ok? Vou para o quadro branco. Então, primeira lei de Mendel, estamos considerando o quê? Estamos considerando na primeira lei de Mendel uma característica só. Então, vou usar aqui o gene A, né? Supondo que eu tenha um heterozigoto, Azão, Azinho, que eu vou cruzar com outro heterozigoto também. E aí a gente simplesmente faz a combinação, né, do gene do pai e um da mãe, né, para a determinação da descendência, de modo que aqui, né, no caso de ser heterozigoto, duplo heterozigoto, tanto o pai quanto a mãe, nós vamos ter na descendência Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho, e Azão, Azão, Azinho e Azinho, Azinho, certo? Então, quando se trata de primeira lei, basta fazer isso daqui. A probabilidade de ser esse genótipo é 1 em 4, desse daqui heterozigoto, 2 em 4, ou meio, de ser o homozigoto recessivo, 1/4, perfeito? Quando nós temos a segunda lei, então temos aí 2 genes, cada qual expresso aqui por uma letra. Então, vou chamar aqui de A e B, vou fazer o heterozigoto também, certo? E vamos aqui cruzar o heterozigoto, duplo heterozigoto com duplo heterozigoto, né? Então, temos aqui agora 2 características sendo tratadas ao mesmo tempo, né? Lembrando que elas estão em cromossomos diferentes, por isso que é uma segunda lei de Mendel. Então, uma das formas de lidar com isso, né, uma primeira estratégia aqui, seria separar os genes, já que eles estão em cromossomos diferentes, tudo bem separar? Tudo bem. Então, vamos botar A com A e B com B. Então, Azão, Azinho do primeiro casal com Azão, Azinho do segundo, aliás, de um, né, dos progenitores com o outro, né? E depois o B, Bzão e Bzinho do pai com o Bzão, Bzinho da mãe. E aí a gente trabalha como se fosse primeira lei, fazendo aqui as combinações, né? Então, este com este com esse, né? Cada um aqui a gente faz as combinações. E vamos supor que a minha pergunta é qual a chance, né, de encontrar aqui em F1 um indivíduo que seja, vou chutar aqui, dar um exemplo. Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Então, eu quero que o filho seja Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu tenho que a chance de sair nesse cruzamento Azinho, Azinho é
de 1/4. Certo? 1/4. E a chance de ser Bzão, Bzinho, neste cruzamento, é de 2/4 ou meio, né? Então, eu quero, na verdade, eu quero isto e isto. Então, essa probabilidade aqui, ela consiste na multiplicação das duas. Eu quero que ele seja Azinho, Azinho, e também que ele seja Bzão, Bzinho. Então, o meu resultado aqui é 1/8. Certinho? A gente só não pode aplicar esse esquema quando se trata de linkage, porque aí eu não posso separar o que está no mesmo cromossomo. Ou no caso de interação gênica, em que os genes estão em cromossomos diferentes, até estão, só que eles não trabalham separados, eles trabalham juntos em interação, e aí não cabe essa estratégia. A segunda estratégia para resolver essa questão da segunda lei de Mendel, ela só se aplica quando eu tenho duplo hétero com duplo hétero, que é o caso no meu exemplo, que eu vou considerar o quê? 9 indivíduos em 16 serão dominantes para as duas características, A e B. 3 indivíduos no total de 16 serão dominantes para o primeiro par, mas não para o segundo. 3 indivíduos no total de 16 serão dominantes só para o segundo par. Assim, ó. E apenas um indivíduo desse cruzamento será Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. 1 em 16. Então, uma regrinha que a gente consegue uma resposta rápida, desde que os cruzantes sejam duplo heterozigotos. Legal? A terceira estratégia é o quadro de Punnett. Vou explicar aqui, vou relembrar um pouquinho como é que faz esse quadro. Tem gente que ainda não pegou a ideia, não sabe fazer o quadro, e quando precisa dele, fica perdido, né? Então, vamos lá. Não é difícil. O quadro, a gente tem que, no caso, cruzando duplo heterozigoto, seriam 16 possibilidades na resposta. Então, o primeiro quadrinho eu divido ao meio e vou colocar aqui quem que eu vou cruzar, né? Estou cruzando Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Vamos colocar aqui os cruzantes. Mas, nesta linha aqui e nesta coluna aqui, o que é que eu vou colocar? Os gametas. Gameta é haploide. Então, se ele é haploide, só pode ser metade. Então, não pode ser os 4, tem que ser só 2. E tem que ser um do A e um do B, né? Porque na meiose a gente separa os pares. O Azão separou do Azinho, o Bzão separou do Bzinho. Então, eu tenho aqui o gameta pode ser Azão, Bzão, pode ser Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzão, ou ainda Azinho, Bzinho. Eu vou cruzar com os outros gametas aqui, o gameta do outro carinha, Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Certo? Sempre cruzando um do pai com um da mãe, certo? Então, este com este com este, a gente vai ter o quadro aqui com todas as possibilidades. Então, só para lembrar um pouquinho como é que faz esse quadro. Perfeito, pessoal? Então, falei aí de conceitos básicos, falei de primeira e de segunda lei,
Agora eu quero falar um pouquinho do desvio desta primeira lei, que aqui na apostila de vocês está sendo chamada como modificação na proporção mendeliana. Vamos ver como é que é essa história aí. Deixa eu arrastar a minha lousa. Eu achei que eu ia conseguir arrastar a lousa, mas não vou. Então, vou apagar mesmo. Tá? Modificação na proporção mendeliana. Tá? Vou considerar a primeira lei para facilitar a nosso desenvolvimento do raciocínio. Então, vamos imaginar, eu tenho aqui um indivíduo azão, azinho. Vou cruzá-lo também com o heterozigoto azão, azinho, né? Então, vamos colocar aqui primeiro a proporção mendeliana. A proporção mendeliana é aquela que está de acordo com o Mendel, que na verdade são duas. Tem a genotípica e tem a fenotípica. Então, vamos lá. Eu sei que deste cruzamento a gente tem azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, 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 certo? Então, vamos lá. Proporção genotípica. Genotípica é genótipo. Vou colocar aqui, ó, P de proporção genotípica. Vou escrever gen. Eu tenho um azão, azão para 2 azão, azinho para 1 azinho, azinho. Genotípico, estou falando de genótipo. Mas eu quero a proporção fenotípica. A proporção fenotípica é de fenótipo. Então, eu tenho 3 dominantes, por exemplo, eu tenho 3 pretos para 1 branco, porque azão, azão ou azão, azinho expressam a mesma coisa. Então, eu tenho 3 dominantes para 1 recessivo. Essa, pessoal, é a proporção mendeliana, tá certo? Agora, vamos considerar as modificações. Nós temos modificações em 2 casos. O primeiro é quando um gene em questão aqui é letal, um par é letal, seja o azão-azão ou o azinho-azinho, um deles é letal. Então, eu vou ter o quê? Se um deles é letal, eu vou considerar aqui uma outra cor para falar de gene letal, tá? Então, eu vou considerar o letal aqui em verde. Supondo que o letal, que vai causar morte, seja o azinho, azinho, certo? Isso quer dizer que se o letal for azinho, azinho, a proporção genotípica vai ficar 1 para 2. E a fenotípica vai ficar 3 para 0. Concordam? Né? Então, neste caso aqui, eu vou colocar PG de proporção genotípica. A proporção genotípica, como azinho, azinho cai fora, né? Ela ficaria, então, 1 para 2. E a proporção fenotípica, ela ficaria 3 para 0. Caso o gene letal fosse o azão, azão, né? Se fosse o azão, azão, como é que ficaria? 2 para 1 na genotípica e 2 para 1 na fenotípica, vai diminuir o 1 aqui dos 3, certo? Então, não é difícil, não é difícil. Ok, mas eu falei que tinha um outro caso em que altera a proporção mendeliana, que é essa aqui que eu representei em azul, aqui é a proporção mendeliana. Então, uma das formas de alterar a proporção mendeliana é quando tem gene letal. E a outra? A outra eu vou fazer aqui em cor de rosa. A outra é quando a gente tem a falta de dominância.
né, que a gente pode chamar de codominância ou dominância incompleta, né? Então, quando não há dominância, então quando não há dominância, é outro caso que altera a proporção mendeliana. Não há dominância. Existem duas formas de não ter dominância. Pode ser a codominância, já vou explicar, já vou relembrar a diferença, tá? Codominância ou a dominância incompleta. Dominância incompleta. Tá? Codominância, dominância incompleta. Ok. Como assim não tem dominância, Sheila? É aquele caso em que a gente tem, por exemplo, o vermelho, o branco, que quando cruzados, o resultado dá rosa. Quer dizer que é um fenótipo intermediário. Então, não tem dominância. Quem domina é o vermelho? É o branco? Nenhum nem outro, porque saiu o rosa. Ou ainda, né, aquele caso em que a gente tem o liso, o crespo e sai o ondulado. Mais uma vez, uma dominância incompleta. No caso da codominância, né? Bom, eu vou dar um outro exemplo de dominância incompleta antes disso. Eu tenho o preto, eu tenho o branco e o descendente é cinza. Né? Isso é dominância incompleta. Seria codominância se eu tenho o branco, o preto e o descendente, ele é branco e preto, quer dizer, ele tem os dois ao mesmo tempo, por isso que é codominante, você tem os dois ao mesmo tempo. O que muda na proporção fenotípica e por que muda? Muda porque quando não há dominância, a gente não pode colocar azão, azinho, maiúscula e minúscula. Então, a gente só vai usar letra maiúscula e a gente vai usar, neste caso, letras diferentes, ainda que seja para o mesmo caráter. Então, vou chamar o crespo de CC, vou chamar o liso de LL e o ondulado vai ser CL ou LC, aqui tanto faz, tá? Dominância incompleta. Ok? Vamos cruzar isso aqui para ver como é que altera essa proporção? Se eu cruzo um ondulado com um ondulado, eu vou ter descendentes que podem ser crespos, 1/4 crespo. Ondulado, meio, 2/4, ondulado. E liso. Certo? Ok. Então, qual é a proporção genotípica? A proporção genotípica continua igual. PG, tá, pessoal? Continua igual à mendeliana, que é 1/2. E tá travando, tá? Por isso tá ficando riscado. Para 2/1. Essa é a proporção genotípica, que é igual a essa mendeliana aqui. Só que o que vai mudar é a proporção fenotípica. Por quê? Porque eu não vou ter 3/1. Eu vou ter um crespo para... travou de novo. Para 2 ondulados, para um liso. Tá vendo? A alteração tá aqui na proporção fenotípica, que não sai 3/1. 3/1, se tivesse dominância. 1/2/1 mostra que não tem dominância. Correto? Tá. E o caso da codominância que eu falei, né? É quando tem duas ao mesmo tempo. Vai ser esse caso do preto-branco ao mesmo tempo, malhado.
Mas tem um exemplo bem comum, a gente explora bastante, que é a tipagem sanguínea, né? Quem é a pessoa sangue tipo AB? É aquela que tem A e B ao mesmo tempo. Então, é um caso de codominância também. E também isso está na herança MM, né? Então, a pessoa pode ser MM, ela pode ser NN, e a codominância seria quando ela é MN, tá certo? Aí eu tenho que CL, MN, AB são os heterozigotos. Lembra, o heterozigoto é o que tem diferente no par. Tá bom? Então, esse é o caso de alteração na proporção aqui, né? Que se deve a uma ausência de dominância. Tá bom? Então, em termos conceituais, era até aqui que eu queria chegar com vocês, recapitulando essa temática para a aula de hoje. E agora, vamos lá fazer exercício, tá? Os exercícios, né, do caderno de exercícios, estão na página 65, né, desse caderno aqui, do caderno de exercícios, tá? Página 65. Escolhi alguns aqui, peguei assim bem variados para pegar desde aqueles que exploram mais conceitos, os conceitos básicos, o que é um dominante, um recessivo, um heterozigoto, um homozigoto, até mesmo aqueles que vão aplicar primeira lei, segunda lei, probabilidade e essas alterações na proporção mendeliana. E, né, segunda lei também entra dentro desse assunto. Bora fazer exercício? Vamos lá. Vou começar com vocês com o exercício 348. Então, tá na página 65, exercício 348. Infelizmente, eu não tenho a apostila para mostrar para vocês aqui, né? Porque no sistema etapa, essa apostila aqui só tem um gabarito, só tem a resolução, não tem a apostila virtual para que eu possa utilizar nesse modelo de formato de aula virtual com vocês, tá bom? Então, essa é a minha dificuldade, mas eu tô com a minha apostila aqui, espero que você esteja aí com a sua, eu leio aqui, você acompanha aí, beleza? E a gente resolve aqui na lousa branca. 348, exercício da FUVEST. 2 grupos de mudas obtidas a partir de um mesmo clone de plantas verdes foram colocadas em ambientes diferentes, um claro e o outro escuro. Vamos parar e pensar um pouquinho aqui. As plantas, se elas vêm do mesmo clone, concorda que geneticamente elas são idênticas, né? Só que o que vai mudar? Vai mudar o regime, as características ambientais, os fatores ambientais. Uma dessas mudas eu vou deixar no ambiente iluminado, o outro no ambiente escuro. Depois de alguns dias, as plantas que ficaram no escuro estavam estioladas, né? Quer dizer, o que é uma planta estiolada? Ela está amarela, ela está com crescimento anormal, então ela está diferente de uma planta que ficou no claro. Conclusão, o ambiente alterou o fenótipo? Sim, senhor, né? O visual, o fenótipo, o produto, né? Não foi determinado só pelo gene, porque as duas eram idênticas. Se no final elas ficaram diferentes, é porque o ambiente influenciou, correto? Então, depois de alguns dias, a planta esclareceu o que significa que os dois grupos apresentavam o mesmo genótipo, os mesmos genes. Sim, né? Porque se elas são clone, são geneticamente iguais. E fenótipos diferentes? Sim, também. Então, aqui a resposta já é a letra A. Então, apesar de elas terem o mesmo genótipo, o ambiente interferiu no fenótipo, né? Uma ficou normal, outra ficou estiolada, certo? Então, resposta aqui, letra A.
Vou resolver agora o exercício 350, um exercício bem interessante da VUNESP, que parte de um trechinho, né, de uma revista, a revista Veja. Então, tem o desenho aí, né, de algumas crianças, né, belezinhas em cascata, esse é o tema da matéria. Nunca se viram tantos gêmeos e trigêmeos. As estatísticas confirmam a multiplicação dos bebês, que resulta da corrida das mamães às clínicas de reprodução, né? Então, quer dizer que não é um fenômeno natural, porque naturalmente não tem tantos gêmeos assim. Então, quando você faz uma reprodução assistida, influenciada por um médico, a chance de ocorrência de gêmeos, trigêmeos é maior, foge às estatísticas, foge ao número pequeno esperado dentro da naturalidade. Primeiro, a mulher toma medicamentos que aumentam a fertilidade, ela vai produzir mais óvulos, e em consequência ela libera diversos óvulos ao invés de um só, como seria o padrão normal. Os óvulos são fertilizados em laboratórios, introduzidos no útero, tá? Então, vamos colocar um espermatozoide dentro de cada um desses óvulos aí. Vamos pegar esses zigotos prontinhos e colocar no útero da mãe. Então, você coloca 2 ou mais, tá? Hoje no Brasil permite-se que apenas 4 embriões sejam implantados, justamente para diminuir os índices de gravidez múltiplas. Então não pode pôr muito, porque todos eles podem vingar e aí vai ser uma gravidez complicada, né, com várias crianças, né? Risco para a criança, risco para a mãe. Mas também não pode colocar muito pouco, porque a chance de dar errado, de morrer algum desses zigotos, também é grande. Então, colocar um só é muito arriscado. Então, padroniza-se de 3 a 4, na expectativa de que pelo menos um, né, consiga sobreviver, e às vezes 2, às vezes 3, eventualmente os 4 ou nenhum deles. Todas essas possibilidades existem, né? Agora vem a nossa perguntinha aqui, né? Suponha que uma mulher tenha se submetido ao tratamento descrito na notícia e que os 4 embriões implantados em seu útero tenham se desenvolvido. Olha lá, os 4 deram certo. A mulher deu à luz a quadrigêmeos. Considerando-se um mesmo pai para todas as crianças, então o doador do espermatozoide foi o mesmo pai, pode-se afirmar que a probabilidade de que todas sejam meninas é de 50%, que é a mesma probabilidade de que todos sejam meninos. A probabilidade de que todas sejam meninas é de 50%. Veja que ele está fazendo uma afirmativa, né? É 50%. Olha, se eu fosse pensar no global, na humanidade, de fato, é meio a meio. Mas como eu estou trabalhando com um número estatístico, um universo de possibilidades pequeno, que são 4 é pouco, né? Como é que eu vou garantir que exatamente metade seja menina e metade seja menino? Fica meio difícil. Se eu estivesse falando de um coelho, e aí a descendência desse coelho foi 50 filhotes, aí fica mais próximo dos 50%, né? Mas com 4 é um número pequeno. Então, assim, é uma afirmação, né, que está dizendo assim, que será, é 50 e 50. Pode não ser, porque se tratam de apenas 4, tá? Então, veja que é uma afirmação que induz a erro, porque parece muito, nossa, muito bonita, muito certa. E de fato é quando se aplica um universo maior. Com 4, não dá para fazer essa afirmação. Letra B. A probabilidade de as crianças serem do mesmo sexo é de 25% e a probabilidade de que sejam 2 meninos e 2 meninas é 50%. Mais uma vez, a alternativa peca, né, por querer estabelecer a proporção, né, sendo que o meu universo é apenas 4. Então, tá complicado fazer essa afirmação. Letra C. Embora as crianças possam ser de sexos diferentes, uma vez que se tratam de gêmeos, serão geneticamente mais semelhantes entre si do que o seriam caso tivessem nascido de gestações
diferentes. Aqui pega a interpretação de texto, gente. Vamos lá, vamos ler isso aqui com calma. Embora as crianças possam ser de sexos diferentes, uma vez que se tratam de gêmeos, tá? Uma vez que se tratam de gêmeos diferentes. Por que que eu digo de gêmeos diferentes? Ele não disse lá na historinha que estimula-se a mulher a ovular várias vezes, né? Então, são 4 óvulos diferentes, não é? E em cada um foi colocado um espermatozoide diferente. Não importa que os 4 óvulos vieram da mesma mãe e que os 4 espermatozoides vieram do mesmo pai. Tem variabilidade genética. Ou seja, esta criança é geneticamente diferente desta, desta e desta. Então, eu tenho 4 crianças geneticamente diferentes, mas que vão nascer no mesmo dia. Entende? É isso. Só que ele disse assim, que serão geneticamente mais parecidas entre si do que caso tivessem nascido em gestações diferentes, né? O que não é verdade, porque isso aqui podia ser uma gravidez, esse aqui poderia ser a segunda, esse aqui poderia ser a terceira, e esse aqui poderia ser a quarta. Então, será que só o fato deles nascerem todos no mesmo dia os torna entre si mais parecidos do que se cada um tivesse nascido num tempo diferente, com um intervalo de tempo entre eles, em gestações diferentes? Não, eles são geneticamente diferentes e o grau de diferença é o mesmo se eles nascessem todos ao mesmo tempo ou se nascessem em momentos diferentes, tá? Então, a alternativa está errada. A letra D diz que as crianças em questão não serão geneticamente mais semelhantes entre si do que seriam caso não fossem gêmeas, ou seja, fossem nascidas de 4 gestações diferentes. Veja que essa letra D, ela é completamente oposta à letra C, por causa desse não. Então, esta que é a correta, a letra D, tá? Então, veja, as crianças não são mais parecidas entre si se elas nascerem todas de uma só vez, do que se elas nascessem em gestações diferentes. Não tem esse grau de semelhança, seria mais parecido ou menos parecido. Não, não tem isso, né? E a letra E diz que as crianças serão gêmeas monozigóticas. Monozigóticas são os gêmeos idênticos, né? Geneticamente idênticos entre si. Não pode. Se são 4 óvulos diferentes, fecundados por espermatozoides diferentes, como é que vão ser idênticos? Idênticos seria se fosse um óvulo, um espermatozoide, e aí esse zigoto aqui, por alguma razão, se separou em 2, em 3, em 4, enfim, aí eles seriam geneticamente idênticos. Mas não é o caso, tá? Por isso a letra D. Então veja que é uma questão muito interessante, porque primeiro, ela pegou a genética e contextualizou. Fica esperto, porque é esse padrão de vestibular que você vai encontrar aí pela frente, tá? Numa VUNESP, numa Unicamp, numa FUVEST, esse estilo de questão contextualizado. Uma questão que trabalhou muito conceito. Não saiu aí fazendo contas mirabolantes, mas ele quer saber se você entende a diferença entre gêmeos idênticos e não idênticos. Uma questão que requer interpretação de texto, tá? Porque entre uma alternativa e outra, né, a diferença parece pouca. Há questões que induzem ao erro, porque parecem muito certas, como por exemplo a letra A, os 50%, 50% de cada sexo, mas não são, tá? Então, muito bacana essa questão, tá? Os bons vestibulares, pode ter certeza que alguma semelhante a essa, talvez não seja deste assunto, mas no mesmo estilo, na mesma linha, com certeza vai aparecer coisas assim. Na biologia, na história, na geografia, no português, em todas as disciplinas. Vai aparecer uma questão mais conceitual, como essa, que quer ver se você sabe interpretar bem
o texto, tá bom? Legal, vamos agora para a questão 353. 353. Quem já é mais, gosta mais da área de exatas, já não curte muito questão desse tipo, né? Porque já é muita leitura e interpretação. Gosta de sair fazendo as continhas, tal, né? Eu sei, tem disso também em genética, mas tem essas questões interpretativas que podem fazer uma baita de uma diferença quando você acerta em termos de pontuação. Por isso é importante saber lidar com elas. Ok, a 353 já é mais tradicionalzinha, né? Nós temos um heredograma e o enunciado diz que no heredograma anterior, se os indivíduos marcados são afetados por uma característica genética, as probabilidades dos casais 7 e 8 e 9 e 10 terem crianças não afetadas são, respectivamente. Pessoal, não é porque ele diz que é afetado que é recessivo, viu? Tem gente que acha assim, ah, falou que é afetado, falou que é doente, já sei, é o recessivo. Na verdade, ele não te disse quem é o recessivo. Não disse. Você vai ter que descobrir. E isso é uma habilidade que ele está querendo investigar se você domina. Você consegue saber se o pintadinho, que é o que tem a doença, se ele é o dominante ou recessivo? Você consegue perceber? Isso aqui era para ser um quadrado, tá? Desculpa. Ficou horrível. Você consegue perceber isso? Porque você vai ter que fazer essa análise para você conseguir lidar com essa questão, tá bom? E aí eu vou te lembrar um pouquinho como é que a gente identifica quem é o recessivo. Não é aquele que tem menos. Cuidado com isso, a gente acha que é o que parece menos, né? Que tem menos frequência, é esse. Não, não é assim que você identifica. Bom, esse aqui é filho. Tem uma outra filha aqui, branquinha. E aí ela casou com um homem e tiveram um filho, uma filha afetada. Tá? Então, voltando àquela ideia inicial. Ele disse quem é o recessivo, quem é o dominante? Não. Mas a gente vai ter que descobrir. Tem que ser o primeiro passo. O que eu vou encontrar? O que eu tenho que tentar encontrar? Este padrão aqui, pessoal. Ó, não é afetado, mas o filho é. Ah, é? Então quem é afetado é azinho, azinho. E os pais são heterozigotos. Ou então eu teria que encontrar, se fosse o caso contrário, o pai afetado, a mãe afetado, o filho não afetado. Você tem que encontrar esse padrão para você determinar. Então eu tenho aqui os pais não são afetados, mas o filho é. Ou seja, ser afetado é recessivo, tá bom? Então já descobri, quem é afetado é recessivo. A pergunta é o casal, né? O casal 7 e 8, que é esse casalzinho aqui, ó, o 7 e o 8. E a pergunta também é do casal 9 e 10, que é esse casalzinho aqui, ó, 9 e 10. 9 e 10 a gente já viu quem eles são, né? Então, se o afetado é azinho, azinho, beleza, então o 7 é azinho, azinho e o 8 é azinho, azinho também. Certo? Ou seja, filhos de 7 e 8 só podem ser afetados, só podem ser azinho, azinho. Então, vamos lá. Qual a probabilidade desses casais aqui, este casal aqui e este outro, terem crianças não afetadas? Para este casal aqui, tem alguma chance da criança não ser afetada? Não. A criança sempre será azinho, azinho, né? Filho deste casal, produto desse cruzamento, só vai ter azinho, azinho. Então, qual a probabilidade de não ser afetada neste casal? É 0. Tá? E qual é a chance de não ser afetada para este casal?
Para este casal, você tem que botar aqui do lado, ó. Quem é o casal mesmo? Azão, azinho. Tudo bem que eles já têm uma filha afetada, mas eu quero saber dos próximos, tá? Então, eu tenho que ver que tipo de descendentes esse casal azão-azinho pode ter, né? Esse casal pode ter filhos azão-azão, azão-azinho, azão-azinho de novo, ou azinho-azinho. Azinho-azinho eu já sei que é o afetado, eu quero não afetado, que são estes. Então, aqui a chance é 3/4. Tá? 3/4. Que corresponde a quanto? 75%. Ou seja, minha resposta será a letra B. A chance do primeiro casal não ter filhos afetados é 0 e a chance do segundo ter filhos não afetados é 75%, tá? Então, veja quantas habilidades foram exigidas. Que você saiba qual é o recessivo, que você saiba determinar genótipos dos descendentes aqui, da genealogia, que você consiga fazer o cruzamento, né? Tirar as probabilidades. Então, tem muita coisa sendo avaliada nessa questão, tá bom? Ok. Eu vou fazer com vocês agora o exercício 356. O 356, ele tem um lance bem legalzinho. Não é esse ainda, mas tudo bem. Eu quero fazer esse aqui só para a gente treinar um pouco de probabilidade agora e de eventos, né? Regra do E, regra do OU. Então, 356, tá? Eu falei certo, escrevi errado. 356. 356, vamos lá. Um casal em que ambos são polidáctilos tem uma filha também polidáctila e um filho normal. Notem que, mais uma vez, não foi dito quem é o dominante, quem é o recessivo. Mas veja, o pai é polidáctilo, a mãe também. Primeiro filho, beleza, foi igual aos pais. O segundo não foi. Ou seja, ser normal, aí eu tenho que concluir que ser normal é o recessivo. Então, ser normal é ser azinho. E ser afetado, né, pela polidactilia então, azão é o doente, é o polidáctilo, azão ou azão-azinho. É quem tem a polidactilia. Mais que isso, eu acabei sabendo também que o casal em questão é heterozigoto, porque se eles têm um filho azinho, é porque eles são heterozigotos. Então, tá aqui o meu casal, consegui determinar. Qual a probabilidade do casal vir a ter uma filha normal? Vamos lá. A gente sabe dos 4 possibilidades, né? Não vou ficar repetindo muito aqui. A gente sabe que o afetado vai ser um só. Então, qual é a chance de ser normal? 3/4. Só que veja que ele falou que é uma filha. Então, ele deu o sexo. Se ele deu o sexo, se ele quer o sexo, você tem que multiplicar por meio. Não pode esquecer, tá bom? Então, 3 vezes 1, 3, 2 vezes 4, 8. A resposta é... Espera lá, que eu acho que eu fiz coisa errada. A probabilidade do casal vir a ter uma filha normal tá certo, é isso mesmo. Ah, gente, não, tá errado. Ah, descobriu que tá errado. Aqui, ó. Ele quer normal.
Se ele quer normal, esses aqui não são normais. O normal tá aqui, ó. Desculpa. Ó, o normal é esse aqui, né? O normal é esse aqui. Eu escrevi aqui em cima, ó. Normal é esse aqui. Então, é 1 em 4. Mas ele quer que seja filha. Então, eu tenho que multiplicar por meio. Então, a resposta é 1/8. 1/8. Letra C. Tá bom? Pessoal, propositalmente, eu escolhi a questão 357 para fazer também. Sabe por quê? Porque ela vai pegar exatamente, seguindo a mesma ideia, praticamente a mesma ideia aqui. Só que em vez de perguntar filha, ela fala filho. Filho. Se falar filho, você considera o vezes meio? Não. Só se ele falar filho homem. Se ele só falar filho, você não vai multiplicar o sexo. Então, atenção para isso. Questão 356. Falou filha, ele quer o sexo. Multiplica por meio. Falou filho, não vai multiplicar por meio. Até eu vou fazer assim, eu não vou apagar tudo, eu só vou apagar o lado de cá, porque eu quero deixar essa que eu acabei de fazer aí para vocês compararem, tá? O que eu acabei de fazer com essa que eu vou fazer agora. Eu quero que vocês olhem uma coisa e outra e comparem, certo? Vamos lá. Vamos lá comigo. 357. Um homem não albino apresentando pais não albinos também e um irmão albino. Veja que é praticamente a mesma questão, mudando aí de polidáctilo para albino, né? O homem é normal. O pai e a mãe também são normais. Só que ele tem um irmão albino. Ou seja, o pai é azão azinho, a mãe é também azão azinho, o rapaz é azão alguma coisa, não dá para saber se ele é azão azinho, e o irmão dele é azinho. Então, já descobri, se é que eu não sabia, o albinismo é o recessivo, o normal é o dominante. Esse cara aqui, ele se casou, ó, vamos casar ele com uma mulher não albina. Uma mulher não tem albinismo, cujo pai era albino. Olha, se o pai dela é albino e ela é filha dele, ela herdou azinho. Então, eu já sei quem é a mulher. A mulher é azão azinho. Eu sei quem é o homem? Não sei. Eu sei que ele não é azinho. Qual a probabilidade deste homem ser azinho? Não estou dizendo que ele é, mas a chance dele ser é 2/3. Lembra da parte que eu expliquei? Lembra da parte que eu falei lá, que quando a gente não sabe, vai olhar os pais, né? Veja, ele não é azinho. Ele pode ser azão, é uma possibilidade, mas ele pode ser azão, que são duas. Tem 2 vezes azão. Por isso que a chance dele ser azão é 2/3. Você tem que deixar essa probabilidade aqui separadinha, aquela probabilidade condicional, que você vai multiplicar depois, tá? Vamos lá, então. Qual a probabilidade, né, de o casal ter um filho albino? Ó, pode ser azão, pode ser azão-azinho, pode ser azão-azinho, de novo, mas ele quer que seja azinho, que é 1/4, certo? Vou multiplicar por meio porque ele falou filho? Não. Não, porque filho
é genérico, a menos que ele tenha falado filho do sexo masculino, filho homem, menino, aí ele especificou o sexo. Não é o caso aqui, tá? Então, cuidado com isso aí, gente. Eu não vou multiplicar pelo meio do sexo, mas eu tenho que multiplicar pela probabilidade condicional, que a probabilidade do pai ser heterozigoto para que o filho saia albino. 2 vezes 1, 2, né? 3 vezes 4, 12, né? Simplificando, 1/6. Esta é a resposta, 1/6, letra A. Certo? Letra A. Muito boa essa questão. Ainda mais quando a gente olha para a que veio antes, faz uma e faz outra, tá? A gente percebe quando considera o sexo, quando não considera. E aqui ele trouxe ainda a questão da probabilidade condicional, tá certo? Eu vou fazer a 358, porque aqui ele vai pegar um outro ponto. Ele vai incluir regra do ou. Ele vai incluir regra do ou, porque ele vai colocar o quê? Várias opções, só que ele não quer todas ao mesmo tempo, até porque ao mesmo tempo não daria para acontecer. Ele quer isso ou aquilo. Então você vai ter que usar o somatório, tá? Da regrinha do ou. Então vamos lá, deixa eu apagar, agora eu vou apagar tudo, porque o meu objetivo aqui era mostrar o 356, 357 fazendo esse comparativo. Muito bem, agora eu já não preciso disso mais. 358. Atenção para esse aqui, viu, gente? 358. Uma espécie de roedor, a cor preta é condicionada por um gene alelo autossômico dominante de segregação independente e o marrom é o recessivo. Bom, aqui ele colaborou um pouquinho com a gente, né? Então, o dominante é preto. Então, a gente não precisa descobrir quem é o dominante, ele já disse pra gente. E o recessivo é marrom. Então, tá um pouquinho mais fácil. Marrom. Vou colocar mar de marrom, tá? Do cruzamento de um casal de indivíduos pretos, ambos possuindo um dos descendentes marrom, então ele cruzou preto com preto. Preto com preto. Só que ele está dizendo que ambos têm descendente marrom. O pai, a mãe desses aqui, de algum deles dos dois é marrom. Para dizer que eles são heterozigotos, tá? Para dizer que eles têm um azinho que veio desse pai ou dessa mãe. Então, este é o meu casal, tá? Pretos, mas tem um gene para marrom. Desse cruzamento, obtiveram-se 3 descendentes. A probabilidade de 2 desses serem pretos. Então, nasce 3 filhotes. Ele quer que 2 sejam pretos. Preto, preto, marrom. Não seria problema. Só que sabe qual é a questão? Ele não especificou a ordem. Ele não falou que o primeiro vai ser preto e o segundo vai ser preto e o terceiro é marrom. Então, você pode ter os 3 descendentes, eles podem ser preto, preto, marrom, ou eles podem ser preto, marrom, preto. Tá? Ou ainda, ó, a regra do ou pode começar com marrom, preto, preto. E eu tenho que considerar todas essas? Sim, todas essas. Sorte que só foram 3 descendentes, então só tem essas 3 combinações. Senão daí seria mais complicado. Mas ninguém pede mais que 3, viu? Mas só não pode esquecer de fazer as combinações. Então vamos lá. Qual a probabilidade de ser preto? A probabilidade de ser preto é 3/4. Por quê? Azão, 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 azinho, azão, azinho. 3 num total de 4.
E a de marrom é uma no total de 4. Quer dizer que eu tenho preto, 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 marrom, preto, preto, marrom, ou, olha o somatória, preto, marrom, preto, ou ainda marrom primeiro, preto, preto. Então, o que pega nessa questão aqui é que você tem que enxergar que ele não estabeleceu a ordem, então você tem que contar todas as possibilidades. O ano passado, não vou lembrar se foi Unicamp, ou se foi FUVEST, ou se foi Unesp, foi um dos 3. Eu sei porque meu filho fez vestibular, e ele veio falando disso aqui, e ele errou isso aqui. Por quê? Porque ele não considerou, porque não considerava a ordem, e ele fez uma vez só. Tá? Então, eu já estou deixando isso para vocês, fiquem espertos. Bom, como já caiu ano passado, pode ser que não repita, esse ano não vai repetir no mesmo. Não vai repetir nesse, pode repetir no outro, pode ter no outro. Então, não está excluída a possibilidade de aparecer algo parecido com esse, tá bom? Então, aqui a resposta seria a letra E, 27 em 64. E pode ver que ele vai ter uma resposta para quem vai fazer uma vez só, achar que está fazendo certo, como o meu filho, né? Mas não é, tá bom? Beleza, pessoal. Eu vou então agora fazer com vocês o 360, o 360 e o 361 já vão para aquela questão de alterações nas proporções mendelianas, ok? Então, vamos lá. Deixa eu aqui, agora eu posso apagar tudo. Alterações na proporção mendeliana. 360. Vamos ver aqui. As flores da planta maravilha podem ser vermelhas, brancas ou rosas. Tá vendo? Tá vendo que não tem dominância? Se tem uma característica só, cor da flor, e várias possibilidades, e uma delas é a mistura das duas, é dominância incompleta. Tá bom? As flores vermelhas e brancas são homozigotas. VV, BB. Enquanto as rosas são heterozigotas. VB. Para se obter 50% de flores brancas, é necessário cruzar quem? Quem que eu vou cruzar? Se eu cruzar duas rosas, eu consigo 50% de brancas? Se eu fizer rosa com rosa, eu vou conseguir mais rosa, que é o heterozigoto, 2/4. Então, não pode ser isso aqui, não. Se eu cruzar uma planta branca com outra rosa, será que dá? Uma branca, bebê, com uma rosa, será que eu vou conseguir 50% de branca? Exatamente, porque deste cruzamento aqui, ou sai branca, ou sai rosa. Então, metade é branca, metade é branca. Então, a alternativa correta é a letra B. A C diz que uma planta de flores rosas com outra vermelha. Aí não vai sair 50%. Né? Aliás, nem vai sair branca nesse caso.
Uma planta de flores vermelhas com outra branca, vermelha e branca sai tudo rosa. Duas de vermelha, vermelha com vermelha só sai vermelha, né? E branca com branca só sai branca. Então aqui, o único caso onde eu tenho 50% branco é o branco com o rosa. Beleza. 561. Aqui ele também vai pegar mais um exemplo de dominância incompleta. Aqui, na verdade, de dominância incompleta. Aqui ele vai tratar da questão do cabelo. Cabelo ondulado, cabelo liso, cabelo crespo, tá? Das afirmações a seguir, de acordo com a genealogia que ele apresenta, qual é a única que está inteiramente de acordo com os dados? Então, letra A, ele diz assim, que cabelo ondulado é característica determinada por gene dominante. Não é um caso de dominância. Crespo, CC. Liso, LL. Ondulado, SL, é o heterozigoto, CL. Mas não tem dominância aqui. Os indivíduos 3 e 4 são heterozigotos. 3 é liso. Liso é LL. Não é heterozigoto, tá? Letra C, o casal 6 e 7 poderá ter filhos de cabelos crespos. 6 é ondulado. Vamos lá, 6 é CL, é ondulado. E 6 está casando com 7, que é liso. Ondulado com liso pode dar crespo, CC? Não, não pode. Então, não é isso aqui, não. Letra D. Se o indivíduo 5 é LL, ele é liso, né? O branquinho é liso? É. Se o indivíduo 5 casar-se com uma mulher de cabelos crespos, olha lá, vamos colocar aqui, ele casou com uma mulher de cabelo crespo, CC. Todos os seus filhos terão cabelo ondulado, isso mesmo, todos eles serão LC ou CL, 100% ondulado, portanto, a resposta letra D. Beleza, pessoal? Ok. Eu ainda vou fazer com vocês, para ilustrar, segundo a lei de Mendel, que é até onde eu cheguei da parte conceitual para esta aula, eu ainda vou fazer com vocês as questões 364, 368, tá bom? As duas últimas aqui para finalizar esta aula também. Então, vamos lá comigo, 364, segundo a lei de Mendel agora. No milho, a cor púrpura dos grãos, azão, é dominante em relação à amarela. Então, azão, alguma coisa, púrpura. E azinho, azinho, recessivo, amarelo. E grãos cheios, bezão, são dominantes em relação ao murcho. Tá vendo que já tem outra letra? Você tá vendo que uma coisa é cor e outra coisa é se o grão é cheio ou murcho? É outra característica, por isso que é a segunda lei. Este daqui é o cheio, vou colocar cheio de cheio, e esse aqui eu vou colocar mu de murcho. Duas características, segunda lei. Essas duas características são controladas por genes que se distribuem independentemente, para dizer que eles estão em cromossomos diferentes, não é linkage, portanto. Após o cruzamento entre indivíduos heterozigotos para ambos os caracteres. Ah, ele está falando que ele vai cruzar o duplo hétero com o duplo hétero? É. Se é duplo hétero com duplo hétero, qual é a melhor estratégia? A proporçãozinha 9 para 3 para 3 para 1. Nada impede de você fazer o quadro de Brunet. Fique à vontade. Nada impede de você separar. Pode fazer, se você quiser. Mas a estratégia mais fácil é a da proporção 9 para 3 para 3 para 3 aqui para 1. Emendou tudo.
O que ele quer? Qual a proporção esperada de descendentes com grãos amarelos e cheios? Quer dizer, ele quer amarelo, azinho, azinho, e cheio, bezão, alguma coisa. Dominante só no segundo par são 3. Ou seja, resposta 3 em 16. Letra C. Tá bom? Como foi o duplo hétero com o duplo hétero? Diretão, regra 9 para 3 para 3 para 1. Vamos lá, fazer o último agora, hein? 365. Vamos aplicar outra técnica. Por quê? Porque aqui não vai ser o duplo heterozigoto. Tá bom? Última questão para a gente finalizar. Em tomates, a característica planta alta é dominante em relação à anã. Tá bom, vamos chamar aqui. Azão é alta, colocar al de alta. E azinho, anã, vou colocar baixa. Anã, baixa, vai. É uma característica, a altura. A cor vermelha do fruto é dominante em relação ao amarelo. Olha lá, uma outra característica, segundo a lei de Mendel. Então, vamos lá, vou usar a letra B agora, ó. Vermelho é dominante. E qual que é a outra cor? E amarelo, Bzinho, Bzinho, amarelo. Amarelo. Tá? Ok, um agricultor cruzou 2 linhagens puras. Gente, o que é o puro? Lembra? Puro é o homozigoto. Ele cruzou 2 linhagens puras, alta vermelha com anã amarela. Ou seja, ele fez isso aqui, ó. Alta e vermelha, purinha, tudo homozigoto, com uma anã amarela, tudo recessivo. O que é que deu aqui em F1? 100% de heterozigoto. Tá? Ó, 100% de heterozigoto. Ok? Interessado em obter uma linhagem de plantas anãs com frutos vermelhos, deixou que os descendentes dessas plantas cruzassem entre si. Olha, os descendentes dessa planta cruzassem entre si. Ah, tá. É o duplo hétero com o duplo hétero, de novo, porque os descendentes é F1, ele quer F1 por F1. E aí saiu 320 plantas, ele dá em número, ele vai perguntar em número, hein, gente? Atenção com isso. O número esperado de plantas com fenótipo desejado, qual que era mesmo o fenótipo desejado? Com frutos, uma linhagem de plantas anã, então ele quer, o que ele está querendo? Azinho, azinho, vermelho. Ah, ele quer o dominante só para um deles? 9, dominante, dominante. 3, dominante primeiro, recessivo segundo. 3, recessivo primeiro, dominante segundo. Ó, 3 em 16, tá? Só que do total de 320 plantas, porque ele deu em número. E ele quer saber em número quantas plantas são como ele quer, que são baixinhas e vermelhas. Isso vai dar 60. 60. Letra I. 60 plantas homozigóticas em relação às duas características. Ah, não. Ó, homozigóticas as duas características? É isso?
em relação às duas características. Ah, então não é bem isso que ele quer, não. Vamos voltar aqui à pergunta. E as plantas, ele deve dizer um cruzamento, tá. Plantas anãs com frutos vermelhos. Ele quer anã com fruto vermelho, ele quer isso aqui. Então tá certinho, é isso mesmo, tá? Anã com fruto vermelho. Anã com fruto vermelho é 3 em 16, de 320, 60 plantas. Beleza, pessoal? Bom, esta foi então a aula de hoje. Amanhã eu acredito que vocês têm PG, né? Então, aí nós nos encontramos apenas na semana que vem. E aí vamos aprofundar um pouco mais genética com outras temáticas. Tá joia? Então, bom término de semana para vocês. Boa PG amanhã. Até logo. Tchau, tchau.